Olá, pessoal. Eu sou o professor Regente Charles, certo? E eu vou aqui resolver duas questõezinhas aqui, até como exemplo, para vocês poderem ver e tal, vocês poderem praticar na lista de exercícios que vocês estão fazendo. Primeiramente, vamos trabalhar aqui com quantidade em movimento, ok? E para trabalhar com quantidade de movimento, primeiro eu separei aqui a questão 2, certo? A questão 2 ela traz o seguinte enunciado para a gente. Um automóvel e uma moto desloca-se numa pista dupla retilínea em sentidos opostos. Conforme a figura, o automóvel possui massa igual a 800 kg e velocidade de 72 km por hora. A massa da moto é de 200 kg e sua velocidade é de 15 metros por segundo. Copie a figura em seu caderno. Determine as intensidades das quantidades de movimento do automóvel e da moto e represente na figura esses vetores, certo? Então, para a gente poder resolver essa questão, nós temos que lembrar de duas coisas importantes, certo? Primeiro, a questão de vetores, representação de vetores, que é uma coisa que a gente vai fazer na hora da execução da questão, que é bem tranquilo, tá certo? E intensidade da quantidade de movimento. Temos que relembrar o que é a intensidade da quantidade de movimento, que é uma coisa que a questão pede, certo? E o que é a quantidade de movimento e a intensidade, que é o módulo dela, ok? Ó, vamos relembrar aqui. Primeiramente, nós temos que entender que no contexto da época, né, na época de René Descartes, se tinha muita discussão sobre isso. O que seria essa grandeza, né? Como ela ocorria e tudo mais. Então, a primeira pessoa que chegou a formular uma hipótese, né, para poder explicar esse fenômeno, foi René Descartes. René Descartes, ele propôs que essa grandeza, né, que é a quantidade de movimento, agora representada pela letra Q, corresponderia ao produto da massa m do corpo pelo valor de sua velocidade v. Assim, segundo ele, nas interações entre corpos, a grandeza é escalar, Q é igual a m vezes v, se mantendo invariável, certo? Por que para ele se mantinha invariável? Porque ele pegava, por exemplo, duas bolinhas. Pegava duas bolinhas e faziam elas colidirem frontalmente. Eu vou ter uma bolinha em movimento e uma bolinha que estaria parada, certo? Aí você pega, lançou a bolinha. A bolinha vai, colide com a bolinha que está parada. A bolinha que está parada entra em movimento e a bolinha que estava em movimento fica parada, certo? Então, houve uma transferência. A quantidade de movimento que estava na bolinha que estava em movimento antes da colisão, ela, ao colidir, a que estava parada recebeu esse movimento e continuou o seu movimento. Isso fez aí também pensar, ó, eu tenho aqui uma conservação, certo, das quantidades de movimento. Elas se conservam, certo? Porém, certo, uma coisa que ele não conseguia explicar era quando eu não tinha essas colisões frontais. Quando as colisões não eram frontais, acontecia que a bolinha vinha, eu tinha uma bolinha parada e tinha uma bolinha em movimento. A bolinha que vinha em movimento colidia, não frontalmente, certo? E nessa colisão, as duas bolinhas entravam em movimento, cada uma com uma quantidade de movimento diferente. Então, ele não sabia explicar o que estava acontecendo ali. Então, a hipótese dele estava incoerente para essa parte, certo? Para esse fenômeno. Explicava muito bem as colisões frontais, mas não explicava essa colisão que acontecia, certo? Não frontalmente, de forma oblíqua, certo? Como a colisão não é frontal, ela é de forma oblíqua, certo? O que acontece é que coube, certo, a Isaac Newton formular de forma correta e completa a hipótese de Descartes, certo? Primeiramente, Newton chegou e propôs, a quantidade de movimento de um corpo não é uma grandeza escalar, essa grandeza é uma grandeza vetorial, certo? Então, por ser uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento dada pela massa, pelo corpo da sua velocidade vetorial. Então, eu não tenho mais Q igual a M vezes V. Eu tenho Q, certo? Vetor igual a M, que é massa, vezes velocidade, que é vetor. Então,
toda a quantidade de movimento do corpo tem a direção, certo? A direção no sentido da velocidade v, ok? Então, o que vai influenciar na direção e no sentido de que é a velocidade, certo? Então, ela que traz essa informação, é ela que vai definir o sentido da direção aqui de que, ok? O módulo, realmente, o módulo vai ser igual a Q igual a M vezes V. A unidade de medida da quantidade de movimento no SI é igual a quilograma vezes metros por segundo. Ó, a unidade de medida, certo? A unidade de medida é igual a kg vezes metros por segundo. Quilograma vezes metros por segundo. Beleza? Então, Newton, ele pegou a hipótese de Descartes, que estava incompleta, ele completou, reformulou e trouxe a solução. Então, ele explicou por que acontecia. Como era uma grandeza vetorial, então, a conservação ela se mantém, certo? A conservação desse sistema se mantém. A quantidade que era antes continua a mesma após, só muda que foi distribuída entre as duas bolas, entre as duas bolinhas, só muda que é uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial, acontece essa distribuição, certo? Que a gente pode aprofundar em outra questão, em outro exemplo, mais para frente, mas não agora, caso, né? Enfim. Então, a gente vai aqui voltar para a questão. Agora a gente vai para o quadro, tentar resolver essa questão aqui, pegar os dados, pegar as informações e fazer o que ele está pedindo para a gente, beleza? Agora a gente vai para o quadro aqui, resolver, certo? Da nossa questão 2. Então, como é que a gente vai resolver a questão 2? Primeiramente, a gente vai fazer uma coleta de dados, ok? Ó, vamos ver as informações que a questão nos dá. Então, esse primeiro momento eu chamo de coleta de dados, ok? Esse primeiro momento eu chamo de coleta de dados. Ó, a massa do automóvel, que eu vou chamar de MA, é igual a 800 quilogramas, ok? A velocidade do automóvel, que eu chamei de VA, em módulo, certo? É 72 quilômetros por hora, certo? Aí vocês vão observar uma coisa que eu vou colocar aqui bem mais abaixo. A massa da moto, certo? A massa da moto, que eu vou chamar de M minúsculo, por esse Mzão, corresponde a 200 quilogramas, certo? A velocidade da moto, Vm, em módulo, é 15 metros por segundo. Nesse primeiro momento, onde a gente vai fazer a coleta de dados, vamos verificar se todos os dados, todas as informações estão na mesma unidade. Ó, a massa do automóvel está no SI, a massa da moto está no SI, a velocidade da moto está no SI. E está em metros por segundo, quilograma, quilograma. Aqui está em quilômetros por hora. Então, essa informação aqui a gente vai ter que transformar, certo? Professor, como é que a gente faz a transformação? Vamos pegar os 72 quilômetros por hora, certo? Vamos multiplicar. Ó, em uma hora, certo? Em uma hora, eu tenho 3.600 segundos. Em uma hora. Em 1 quilômetro, certo? Em 1 quilômetro, eu tenho 1.000 metros. Eu vou ter 1.000 metros em 1 quilômetro. Ok? Então, se eu tenho hora no denominador e hora no numerador, eu posso cortar. Se eu tenho quilômetro no numerador e tenho quilômetro, botou um Mzinho aqui. Desculpa, gente. No denominador, eu posso cortar, certo? Aqui, ó, esses zeros aqui, também eu posso cortar. No final, eu fiquei com 72
36 e 10. Ó, 72 vezes 10 dá 720, dividido para 36. Vezes, quem ficou? Quem foi que sobrou? Certo? Aqui sobrou metros e aqui sobrou segundos, que é 3.600 segundos. Certo? Metros por segundo. Ó, se você dividir essa fração, você vai obter que aqui vale 20 metros por segundo. Certo? Então, a velocidade, isso aqui vai corresponder à velocidade do automóvel. 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo, utilizando esse método de conversão. Ok? Então, aqui nós já temos agora todas as unidades, certo? No mesmo padrão. Então, a gente apaga aqui, ó. Podemos muito bem apagar esse 72 e agora substituí-lo por 20 metros por segundo. Ok? Vou apagar essas continhas aqui, vocês dão uma pausa no vídeo e rever para entender mais ou menos como foi que eu fiz, tá bom? E a gente vai colocar aqui, certo? A massa da moto, que é 200 kg, certo? E aqui vamos colocar também a velocidade da moto, que é 15 metros por segundo. Feito isso, certo? Podemos fazer a etapa 2 da questão, que ele quer o quê? Calcule, determinar, calcular, certo? As intensidades das quantidades de movimento, tanto do automóvel como para a moto. Então, certo? Na etapa 2, vamos calcular tanto a intensidade de quantidade de movimento